Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas. E é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes nos moldes contemporâneos, tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, o terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações? Desafios da identidade no mundo contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. Nós somos um meio para o universo conhecer a si mesmo. Uma parte do nosso ser sabe que essa é a nossa origem. Nós desejamos voltar. E podemos, porque o cosmos também está dentro de nós. Nós somos feitos da mesma matéria que as estrelas. Entender de que matéria somos feitos e como se forma esse nosso ser biológico, a vida humana, nos dá a dimensão de que fazemos parte de um todo todo interligado. A evolução do mundo, as recentes produções de conhecimento e tecnologia, vem nos colocando diante de um novo paradigma: a redefinição do humano. E com isso, quais possibilidades de transformação se abrem nas dimensões ética, política e subjetiva de nosso existir? Vamos começar com uma história. Em 1980, na década de 80, perguntaram a Richard Feynman se uma catástrofe eliminasse a civilização atual, qual deveria ser a única ideia que deveria ser transmitida aos sobreviventes para que a civilização pudesse ser reconstruída. Que ideia seria essa? A ideia de átomo. É a ideia velha de quase 3.000 anos de que todos os corpos materiais são constituídos de unidades elementares de corporeidade, de substância. As partículas, os átomos dos elementos químicos, as moléculas. Segunda ideia de átomo, e a ideia de que quando esses átomos trocam atividade entre si, um deles dá um empurrão no outro através de um choque, né, eles fazem isso de uma maneira peculiar. Mas os átomos de que nós somos feitos, eles fazem como nós fazemos com o dinheiro. Dinheiro tem sempre unidades de tamanho fixo. Então, ou é 1 centavo, ou 5, ou 10, ou 50, ou 100 centavos, um real. Esta maneira, que se chama de quantizada, é a maneira pela qual os átomos funcionam. Eles trocam quantidades de tamanho fixo de atividade uns com os outros. E mais ainda, quando um átomo cede a outro, vamos dizer, 5 centavos de atividade, o outro, que estava se movendo de uma certa maneira, salta para se movimentar 5 centavos de atividade a mais, de uma vez só. O átomo está em 0, vai para 5, de uma vez só. De 5 para 20, sem passar pelos 6, 7, 8, 9, 10. Nós somos feitos desses átomos que funcionam dessa maneira esquisita. Mas nós não funcionamos assim. Então fica claro que o nosso mundo de coisas é feito lá no fundo, lá na sua dimensão microscópica, de algo que não é coisa, que não se comporta do mesmo jeito que as coisas se comportam. Essas unidades elementares de atividade, seu descobridor, que foi Max Planck, em 1905, as batizou de quanta. Então, por isso, a microfísica, o mundo dos objetos microscópicos, o mundo do nível microscópico de constituição das coisas, é hoje em dia chamado de mundo quântico, porque é o mundo da descontinuidade. Tem uma terceira ainda, e para explorar essa terceira, vamos fazer a seguinte experiência mental. Eis aqui a Catedral de Chartres. E aqui do lado tem um monte exatamente equivalente de pedra e vidro.
Eu peguei, desmontei a Catedral de Chartres inteirinha, fiz a pilha, um monte de pedra e vidro. Se eu trocar a parte que está ao norte pela parte que está ao sul, não muda nada. Continua um monte de pedra e vidro. Mas na Catedral de Chartres, se eu troco a parede pelo teto, ela cai. Há algo, portanto, que distingue as duas configurações, mas não é da ordem da substância que está ali. É da ordem do plano de organização, do plano da relação de cada componente um com o outro. Então, estamos entendendo que o que distingue a Catedral de Chartres de um monte equivalente de pedra e vidro é um diagrama. É um mapa de localizações, um mapa que especifica a posição de cada componente em relação aos outros componentes. Esse mapa é inteiramente imaterial. E, no entanto, é ele que distingue essas duas formações materiais. Portanto, esse diagrama que ordena a arquitetura magnífica da Catedral de Chartres é um diagrama de distinções. Se vocês forem imaginar o que é necessário para especificar esta posição e distingui-la desta aqui, vocês vão ver que tem certas quantidades e que, no fundo, eu posso reduzir essas quantidades a séries, a combinações de duas entidades diferenciantes básicas, que eu vou chamar de 0 e de 1. A distinção entre 0 e 1 constitui um átomo de diferença, ou bit. E nós entendemos, então, que há uma certa quantidade de bits presentes no diagrama que estrutura a Catedral de Chartres, e essa quantidade de bits está ausente no monte de pedra e vidro. Então, chegamos à conclusão extremamente poderosa, um dos grandes feitos do conhecimento do século XX, de que todas as formações que nós conhecemos no universo, sem exceção alguma, todas elas são compostas por agregados de átomos de matéria, trocando atividade entre si através de átomos de ação de quanta e organizando-se, desorganizando-se, transformando-se através de fluxos de átomos de diferença ou bits. Partículas, quanta e bits. Tudo é feito disso. Bom, a partir desse fundamento do mundo natural, nós podemos começar a distinguir certas classes de sistemas, ou seja, de conjuntos, né, de modalidades desses arranjos. Podemos, por exemplo, ver que tem certos sistemas que são regrados pelo equilíbrio, ou seja, uma certa constituição é adquirida e depois, espontaneamente, ela tende a se manter. Se a gente pega areia e despeja no fundo de um copo, a areia tende a ficar ali. Tem outros tipos de sistema que podem, em outras circunstâncias, podem desempenhar outras capacidades, outras propriedades. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma chuvarada, na estrada formou-se aquela lama. Essa crosta de lama ela é composta de uma série de camadas, a areia bem fininha está no fundo, a areia média está no meio e a areia grande está em cima. Aí vem uma nova enxurrada. O que faz? Dissolve aquela estrutura, carrega os grãos todos na enxurrada lá para frente. O que a gente vê? Que a mesma estrutura vai ser repetida. A lama repete. A lama só não é ainda vida porque a lama não varia. Ou seja, a unidade informativa da lama são os grãozinhos de areia, que são rígidos. O truque da vida orgânica foi botar uma laminha orgânica em volta desse grãozinho de areia e pegar uma carona nesse processo de repetição, de tal maneira que agora algo feito não de sílica, como areia, mas com base no carbono, né, pudesse começar também a se repetir. Mas com a diferença que as ligações do carbono são fáceis de fazer e de desfazer. Então, é fácil errar. E esse erro, se não inviabilizar o processo de repetição, né, vai permitir que agora outra forma, mudada no seu desenho, venha a ser repetida. A vida é uma lama que aprendeu, além de repetir, a variar, a diversificar. Então, estamos vendo que temos comportamentos emergindo, né, na medida em que a gente vai sofisticando esses arranjos, eventualmente vamos chegar a um tipo de sistema que eu vou chamar de sistema adaptativo complexo. Complexo porque tem muitos elementos, esses elementos com muitas possibilidades de ligação entre si,
capazes de fazer arquiteturas, essas arquiteturas variarem e, principalmente, capazes de estabelecer um diálogo com o seu ambiente, com o seu exterior, fazendo com que elementos do exterior sejam absorvidos, circulem internamente, façam parte temporariamente dessa arquitetura, depois sejam devolvidos ao meio. Esse poder de manter uma arquitetura em contínua reconstrução não é fazer a catedral de uma vez, é a catedral que está o tempo todo se autorreparando. Isso significa que esse tipo de sistema é capaz de transitar num não equilíbrio, estavelmente, na medida em que ele conseguir fazer isso, na medida que o ambiente permitir fazer isso. Então, temos agora sistemas que não são mais regidos exclusivamente pela regra do equilíbrio, de alcançar uma configuração e não acontecer mais nada. Agora tem um tipo de transformação que é capaz de se estabilizar. Essa organização passa por repetir a sua forma, geração após geração, ou seja, ela tem que ser capaz de fabricar internamente os componentes da sua descendência. Uma fábrica que produz os componentes da própria fábrica. Não é uma fábrica que produz automóvel, é uma fábrica que produz fábrica. Isso é a vida. A vida é um sistema adaptativo complexo. No próximo bloco. E agora, o nosso mundo é um mundo simultaneamente natureza, corpo, biologia e um mundo de cultura. Artefato, palavra, ideia, imaginação. A vida é um sistema adaptativo complexo. À medida que a gente vai sofisticando esse sistema, novos arranjos, novas arquiteturas, novas funcionalidades vão surgindo e vamos encontrando capacidades cada vez mais surpreendentes. Como se dá essa profunda e complexa transformação de vida? Eu vou trazer um exemplo de uma operação básica, essencial, que é a operação de dobramento. Dobra, vem do latim, plica ou plexo. Então, complexo é o dobrado sobre si. Tá? Explicar é desdobrar. Implicar, dobrar. Então, vejam, um exemplo. Eis aqui uma superfície homogênea. Eu vejo que ela tem duas dimensões. Ela tem direita e esquerda e para cima e para baixo. Né? É o que tem aqui. Inclusive, eu posso fazer uma operação, trocar o direita com esquerda e o para cima e para baixo e não muda nada. Continua a mesma coisa. Tá? Mas imagine que eu dobre a superfície, ou seja, eu ponha em contato o que estava separado. Veja que coisa incrível que apareceu agora. Agora tem uma superfície externa explícita, que está todo mundo vendo, e uma superfície interna, implícita, que ninguém está vendo, mas que todo mundo intui que está ali. Então agora, o que era duas dimensões, apareceu uma nova dimensão, uma nova possibilidade de ação vai estar envolvida nessa estrutura mais sofisticada. Então, esse tipo de operação de dobramento, é a operação pela qual, da esfera praticamente perfeita, do óvulo, que um dia nós fomos no útero das nossas mães, começa um processo de divisão, divide em 2, divide em 4, divide em 8, formam-se estruturas que depois se dissolvem, dobra-se, desdobra-se, e vai surgindo a incrível complexidade, né, de um bebê. Na década de 20, um biólogo chamado Jacob von Exkel elaborou um conceito muito interessante, o conceito de mundo próprio. E o mundo próprio significa que, de acordo com o seu sistema sensório-motor, com a sua capacidade de perceber o ambiente, um determinado organismo vai recortar no ambiente aquilo que convém a ele, ou seja, aquilo com que ele tem a capacidade de perceber, de interagir, de reagir. Outros elementos, outros fatores que estejam no ambiente, que ele não esteja aparelhado para perceber, ele simplesmente ignora, ele não tem a menor possibilidade de reconhecer aquilo como sendo parte do mundo. Então, o mundo próprio, num jardim, por exemplo, o mundo próprio do besouro é um, do passarinho é outro, da minhoca é outro, é o mesmo jardim, mas é recortado segundo essas perspectivas. Então, cada ser constrói o seu mundo próprio e é dentro dele que pratica o seu encontro com o que ele vai chamar de realidade.
Nós humanos, né, da espécie Homo, temos uma característica notável. Nós nascemos muito incompletos, mas com uma capacidade quase ilimitada de aprender por imitação. Essa abertura que advém desse inacabamento é uma característica de nós, Homo sapiens. A gente pode explorar ela ao longo da história. E ela que teria permitido um certo tipo de variação comportamental muito original, que é o investimento na suplementação das capacidades muito limitadas do corpo através da transformação de materiais do mundo em utensílios, em ferramentas. Nossos dentes são frágeis, nossas unhas são pequenas, mas nós pegamos uma pedra, batemos na outra, criamos um gume afiado ou uma superfície de raspar, né, ou uma superfície aguda de furar, e temos, então, um dente transferido para a mão. Mais e mais substâncias, materiais, foram sendo transformados em utensílios, fomos artificializando o nosso ambiente natural num grau cada vez maior, nos cercando de utensílios, de objetos, de ferramentas, que são o quê? São você pegar uma certa matéria-prima e você realçar nela uma característica que é interessante para você. É como se você tivesse uma ideia de uma forma e você realizasse ações que exportassem essa ideia, esse diagrama, para esse novo portador, para esse novo objeto. Você pega pau, cipó e pedra, amarra a pedra no cipó e você tem um machado, serve para bater. Então, nós olhamos esse objeto e agora ele tem história e finalidade. As duas maiores invenções do pensamento humano, como dizia Paul Valéry, o passado e o futuro. O sabiá que está olhando para a pedra, para o cipó e para o pau, não faz essa adição, não sobrepõe a materialidade do mundo, essa outra materialidade feita de palavras. A linguagem é simultaneamente uma ferramenta e a mãe de todas as ferramentas. Vamos nos cercando disso que nós vamos chamar mais à frente de cultura. E agora o nosso mundo é um mundo simultaneamente natureza, corpo, biologia e um mundo de cultura. Artefato, palavra, ideia, imaginação. Nós temos um mundo próprio flexível. Nós podemos, cumulativamente, pela nossa própria ação, pelo enriquecimento de objetos técnicos do mundo, ir enriquecendo e transformando o nosso mundo próprio, alargando os seus horizontes. Então, vejam, isso, ao longo do tempo, foi permitindo que escalas de duração, de comprimento, de rapidez, ou seja, variedades de acontecimentos que nós não conseguíamos perceber com os nossos sentidos, que não faziam parte do nosso mundo próprio, através dessas próteses técnicas, telescópios, microscópios, sismógrafos, etc., nós fôssemos, de repente, expandindo os nossos horizontes sensoriais e sendo capazes de incorporar, dizer, mas o mundo é feito também de velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nenhum de nós jamais viu nada se mexendo, mas somos capazes, através dessas próteses, de compreender. Somos capazes de compreender que a Terra tem 4,8 bilhões de anos de idade. Nosso mundo próprio hoje, na verdade, tem fronteiras que avançam com a velocidade da ciência, com a velocidade do conhecimento. Então, significa que nosso estar no mundo, à medida que nós fomos artificializando o nosso habitat, nossas relações uns com os outros da mesma maneira. Imagine o momento culminante, a formação da cidade, maior invenção humana. Por que a cidade é a maior invenção humana? Imagine o número de outras invenções que a cidade proporcionou. A cultura é um imenso acelerador, condensa e acelera imensamente todo esse tipo de criação de novas formas, novas invenções, novos modos de organização. Toda a atividade dos 7,5 bilhões de pessoas hoje afeta o mundo natural de uma forma extremamente significativa. Ou seja, se geólogos do futuro examinarem, por exemplo, o fluxo dos grandes rios, vão descobrir que no mesmo século, que é um
muito pouco, né? Todas as bacias de todos os grandes rios do mundo tiveram seus padrões de sedimentação modificados. Todas. Amazonas, Mississippi, Paraná, São Francisco, Indo, Ganges, todos. Foi a ação humana, fazendo barragens, irrigação, drenagens, desviando os cursos, etc, etc. Estamos lançando mais partículas na atmosfera, nossa civilização carbônica, do que o conjunto dos vulcões. Somos mais hoje, somos um vulcão continuamente aceso, continuamente lançando partículas. Estamos transformando a biodiversidade, estamos transformando os regimes do clima. Vivemos hoje não mais num planeta em que a nossa presença é irrelevante. Ao contrário, hoje nós somos uma força que moldará nas próximas décadas o destino da biosfera do planeta Terra, terceiro planeta rochoso no sistema solar. Nossa capacidade de intervir sobre o ambiente tem sido guiada, né, tem sido modulada por uma espécie de ilusão acerca da distinção entre a cultura e a natureza. De outra maneira, como se a natureza pudesse ser usada, explorada, devastada, consumida, sem que isso tivesse efeito sobre a cultura. Temos agido de tal maneira a ignorar ou a desprezar esses vínculos que, no entanto, são constitutivos. É como se a gente se cegasse, a gente se cortasse, a gente se mutilasse nisso que é nosso próprio ser. Não podemos ser outra coisa. Nas próximas décadas, 10, 20 anos, caminhos irão se definir acerca dos regimes de funcionamento do sistema complexo Terra, do qual nós fazemos parte. Exemplo, se continuarmos pegando sol fossilizado, usando essa energia desse sol antigo, descartando a embalagem de carbono, fora é o resto do planeta, aqueceremos a atmosfera a tal ponto que haverá uma mudança climática intensa. Essa mudança climática intensa significa que todos os regimes de funcionamento da agricultura serão modificados. Todos os regimes de chuva, regimes de seca, todos serão modificados. A civilização humana sobreviverá a um cataclisma dessa ordem? Vou resumir a questão, que é grande, em duas vias possíveis. A primeira via eu vou chamar de James Lovelock. Lovelock, que foi quem concebeu pela primeira vez a ideia da Terra como um sistema complexo unificado, e chamou de hipótese Gaia, né? Gaia, a antiga deusa Terra. E então, muita gente questionou muito, mas hoje todo mundo compreende com clareza que, de fato, os gelos dos polos, a areia dos desertos, a umidade das florestas, tudo isso funciona em conjunto. Então, diz o Lovelock, ele diz, já causamos um impacto de tal ordem que esse impacto terá efeitos irreversíveis. Antecipo que em 2100 uma humanidade muito reduzida sobreviverá num planeta muito castigado. O cenário Lovelock presume não há mais o que fazer, tudo se encaminha já para essa situação, para essa condição. O outro cenário é o cenário Paul Gilding. Paul Gilding foi presidente da Greenpeace e, de tanto brigar com os empresários, resolveu largar o Greenpeace e virar empresário para ver se ele entendia como é que era. E o Paul Gilding fez uma observação curiosa. Ele diz, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, que era o maior parque industrial do mundo na ocasião, entrou na guerra, em muito pouco tempo, houve um ajuste desse parque industrial, houve um ajuste do sistema econômico profundo, amplo, de tal maneira que em 3 meses não se produziam mais nenhum automóvel, só jipes e tanques. Em 3 meses, navios que demoravam 1 mês para serem aparelhados passaram a ser 1 por dia. Então, foi possível, há um exemplo concreto de como, numa determinada situação, com uma decisão coletiva de engajamento, ou foi possível realizar a transformação do maior sistema econômico, do maior parque econômico da época, num prazo muito curto. Então, dizer, é possível, sim, que num prazo muito curto a gente faça uma transição rápida de uma civilização
numa economia baseada em carbono para uma civilização baseada numa economia baseada em combustível renovável. Sol, de agora. Sol, vento. É perfeitamente possível, tecnicamente possível, já há soluções. As cidades podem se tornar sistemas termodinamicamente mais eficientes. Dispomos dos meios, das capacidades de fazer. A crise é um excelente professor, né? Quando você vê a parede se aproximando, você pisa no freio. O amanhã não está fixado, não é um lugar que está esperando por nós chegarmos lá. O amanhã é uma construção. E vamos tomar parte dessa construção, todos nós, como pessoas, como cidadãos, como membros da civilização humana. No próximo bloco. A extensão dos sentidos leva junto a extensão dos afetos. Conseguir compreender e poder explorar em escala microscópica a composição de todo tipo de sistema material foi uma das mais significativas consequências da revolução científica do início do século XX. Formações e funções de moléculas, átomos e partículas foram sendo analisadas e descritas, dando lugar a uma capacidade surpreendente de intervir e de manipular essas formações. E essa tecnologia do infinitesimal está tendo por efeito deslocar ou mesmo dissolver as antigas fronteiras e limites que costumavam demarcar o domínio próprio do humano. Desaparecem ou se tornam irrelevantes diversas categorias que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, as distinções entre natural e artificial, interior e exterior, sujeito e objeto. Então, não há domínio mais do planeta que não escape da ação humana. A proposta é dizer, não, estamos numa nova era, uma era no qual um novo agente global entrou em cena, a humanidade. Estamos, então, na época dos humanos, o antropoceno. Somos hoje mestres do mundo quântico, do mundo microscópico. Essa capacidade fez com que, progressivamente, nós pudéssemos ir examinando dimensões cada vez mais minúsculas, deslindando as relações constitutivas de todo tipo e sorte de sistema, num nível cada vez mais preciso, cada vez mais microscópico. Hoje conhecemos não só os elementos químicos, conhecemos a forma como eles se compõem, somos capazes de intervir em cada um deles, somos capazes de combiná-los de maneiras inéditas em relação à própria natureza. Podemos intervir, fazer, acontecer, desenhar, criar. Podemos, por exemplo, alcançar um grau de sincronização e de congruência, ou seja, de fazer processos terem a mesma cadência e ocorrerem simultaneamente sobrepostos com enorme precisão, como, por exemplo, a gente tem na rede de GPS, os satélites que dizem para a gente, com fração de segundo, quando nós estamos, com fração de milímetro, onde nós estamos. Então, vivemos num mundo da precisão, da localização precisa, da ocasião especificada, como nunca houve antes. Somos capazes de mapear tudo isso. E somos, portanto, capazes de mapear as arquiteturas, as composições, os diagramas de todo tipo e sorte material, em particular, de todo tipo e sorte de ser vivo, em particular, de todo tipo e sorte de nós mesmos. Recordo a vocês que pouco mais de um século atrás, o corpo humano era inteiramente opaco. Para você ver o que tem dentro, tem que cortar. Pega a faca e corta. Hoje nós somos inteiramente transparentes. Essa capacidade de intervir nesse nível básico da constituição de todo tipo de formação material, de todo tipo de organismo, e agora, na própria base da nossa capacidade de pensar, nosso sistema nervoso, nosso sistema cognitivo, também ele é cada vez mais explorado, também ele é cada vez mais suscetível a intervenções técnicas que vão fazer, por exemplo, que o sujeito saia da depressão, ou quem sabe fazer com que ele entre na depressão. Isso é um tipo de intervenção que é como se a nossa ação técnica se rebatesse sobre nós mesmos. Então, agora nós somos capazes de modificar, de intervir, de modificar, de desenhar, de programar componentes do nosso próprio ser orgânico, do nosso próprio aparato cognitivo.
Não se trata mais de próteses para agir sobre a exterioridade, facas, pedras, lanças, laços, cestos, agir para fora. Não, agora temos capacidade de agir internamente. Então, vejam, esse crescimento do conhecimento, da capacidade técnica associada a ele, fez com que a gente se dobrasse sobre o fora, vou chamar de dobra da abrangência, e que a gente agora esteja se dobrando sobre nós mesmos, se dobrando para dentro, vou chamar de dobra da inerência. Em ambos os casos, o que está em processo é um novo patamar de complexificação da experiência humana. Hoje, o mundo cabe literalmente no bolso de cada um. Aboliu-se a distância, instalou-se uma simultaneidade planetária. Ora, nós somos bichos gregários. Nós só somos humanos porque nos constituímos no seio de uma coletividade. Para tomar posse da palavra, é preciso que a palavra nos colonize. Nós só somos indivíduos porque somos membros de uma comunidade, é inseparável. Individuação psíquica é inseparável da individuação coletiva. Agora, temos uma possibilidade de socialização, de novos meios de socializar, literalmente sem precedentes. Como essa capacidade de você criar amigos na Finlândia, na Malásia, na Patagônia, amigos queridos a quais você devota afeto, você acompanha a história, você tem mil acontecimentos que você se envolve e você nunca os viu pessoalmente, mas você os vive afetivamente. Então, a extensão dos sentidos leva junto a extensão dos afetos. E nós estamos apenas no iniciozinho dos impactos que esse tipo de mediação técnica pode nos ocorrer, pode nos ocasionar. Por exemplo, muito brevemente, nós vamos começar a operar as chamadas realidades aumentadas. Esse tipo de extensão sensório-cognitiva vai fazer com que aquilo que nós entendemos que é uma pessoa, que ela, no certo sentido, se multiplique e se deslocalize. Porque todo mundo vai ter muita ramificação em muito lugar. Todo mundo é muitos. De um jeito que antes não podia ser. Não havia forma de ser. Mas agora não, agora você participará de comunidades e se investirá em experiências que rompem definitivamente a ideia de que nós estamos confinados a esse contorno aqui, ó, a esse limite aqui, né? O limite da pele. Seremos nós muito além do que esse corpo biológico aqui. Esse mundo de seres deslocalizados, ele rompe com as ideias essenciais da nossa tradição de pensamento, que é a ideia de indivíduo, indiviso, né? Unido, coeso, não multiplicado, não dividido. Ao contrário, nós nos multiplicaremos, nós nos dividuaremos em muitas modalidades, em muitos modos, em muitas conversas, muitos ao mesmo tempo. Isso é apenas um esboço do que vai começar a acontecer na medida em que nós infundirmos, e esse processo parece irreversível, nós infundirmos capacidades cognitivas nos artefatos. Nós já infundimos capacidades mecânicas, depois capacidades sensoriais, né? Capacidade mecânica de agir um corpo sobre o outro, capacidades sensoriais de amplificar os nossos sentidos, agora vamos partir para capacidades cognitivas. Cada vez mais conversaremos com coisas. Estranho será se nós não conversarmos com a parede, com a geladeira. Isso tudo vai começar a acontecer sem que a gente precise dizer nada. A geladeira sozinha vai saber que está faltando suco de laranja, vai telefonar para o mercado mandar. Essa perda da distinção entre sujeito e objeto. Cada vez mais sujeitos no mundo. Esses sujeitos terão todos, ou quase todos, uma interface humana, serão capazes de dialogar conosco, mas eles terão também uma interface própria, alheia ao humano. E, de fato, nós já vivemos hoje numa espécie de oceano digital tão enriquecido, com correntes vastíssimas de fluxos de dados à nossa volta, nós não temos a menor ideia que isso está acontecendo. Não temos a menor percepção. Não faz parte do nosso mundo próprio desarmado. Nosso mundo próprio sem os instrumentos
para aferir, para sondar, para experimentar essas outras dimensões que são constitutivas da nossa realidade. Hoje todos nós dependemos para viver de que o sistema não caia, né? Então vejam, as fronteiras entre o que era humano e o que não era humano, o que era, portanto, inumano, não humano, estão em acelerada dissolução. Nas duas vias, nós exportamos humanidade para uma série de artefatos e de coisas, eles, portanto, se humanizam, se aproximam, né, de nós, e, à mesma medida que isso acontece, nós passamos a conviver e a dialogar com seres que não eram do nosso círculo, do nosso âmbito, da nossa comunidade. Kevin Kelly, o filósofo da tecnologia, ele diz que ao longo do século XX, a tecnologia teve duas tendências marcantes. A primeira foi a miniaturização dos componentes. Ou seja, devido a essa capacidade crescente de intervir em nível molecular, nível atômico, etc., eletrônico, você foi sendo capaz de resumir, de condensar componentes, de tal maneira que esses componentes se tornam cada vez menores. Quando você condensa os componentes e torna o dispositivo portátil, se aumenta a portabilidade, você também aumenta a individualização do uso. Ao invés de ter a televisão que a família vê depois do jantar, cada um tem sua televisão. Cada um tem seu computador, cada um tem o seu. Para individualizar o uso, tem que multiplicar a produção. Isso significa que cada vez mais nós nos envolvemos num ambiente tecnicamente enriquecido. E esse mundo, então, diz o Kelly, a segunda grande tendência é os objetos técnicos se aproximarem de nós, se tornarem cada vez mais próximos, mais íntimos, eventualmente eles passarem a coexistir muito próximo ao nosso corpo. Imagina carregar no seu bolso uma vitrola, um rádio, uma televisão, uma máquina fotográfica. Então, os objetos se aproximam de nós. Qual é a tendência? Ora, se nós hoje somos capazes de intervir lá no nível microscópico da constituição dos componentes eletrônicos dos artefatos, se nós somos capazes de intervir no nível microscópico dos componentes celulares de cada organismo, das proteínas, dos DNAs, não sei o quê, é natural a previsão de que, eventualmente, esses dois tipos de intervenção produzirão um híbrido. Você terá um organismo combinado com objetos, com características, com sistemas artificiais. Parece inevitável. Nós estamos em vias de formar outro tipo de comunidade, outro tipo de vivência, outro tipo de subjetividade, outro tipo de condição interior de experiência do que é o mundo e do que é cada um de nós. Você tem agora híbridos, né? Natureza-cultura. A cultura, na verdade, ela se envolve cada vez mais na natureza, se integra cada vez mais na natureza, a ponto que nós não sabemos bem se essa molécula aqui, se ela é natural ou se é artificial. A distinção entre interior e exterior. Cada vez mais nós somos capazes de fazer adentrar em nós, se misturar conosco, se combinar conosco, todo tipo e sorte de nutriente, de droga, de artefato transformador. Todo tipo. Nosso sistema nervoso é composto por 3.000 substâncias. Conhecemos as 3.000 substâncias. Somos já e seremos cada vez mais capazes de intervir nesse coquetel de substâncias para fazer suscitar, né, certo tipo de sentimento, certo tipo de postura, para tentar controlar certo tipo de moléstia, para induzir, quem sabe, um certo tipo de moléstia. O que importa é, não há mais o humano ali pré-definido, né, que não possa ter a sua natureza transformada. Distinção de sujeito e objeto. Cada vez mais o mundo é enriquecido de seres com os quais nós somos capazes de dialogar. E no horizonte próximo, e próximo eu quero dizer 10, 20 anos, eventualmente vão surgir inteligências artificiais, dispositivos dotados de uma razão sintética, capazes de dialogar conosco de igual para igual, ou quem sabe nos ensinar alguma coisa. Nesse mundo, os limites que definiam o humano estão em deslizamento. No próximo bloco. Mas hoje, essas imagens de mundo estão sendo recobertas, substituídas
pela velocidade e pela multiplicação das imagens banais. A presença cada vez maior da técnica, das tecnologias na vida social tem influenciado no surgimento de novas identidades. Com a revolução digital, de comunicação, biotecnologia, inteligência artificial, muda o ambiente humano, mudam os elementos presentes na construção de identidades. E a nossa identidade é o nosso passaporte para a vida social. É por meio dela que encontramos um lugar no mundo e o modo de nos relacionarmos. Como poder ancorar a nossa identidade num real que se modifica o tempo todo? São novidades que precisamos entender melhor para poder acessar os desafios da identidade hoje. Não há nada de novo sob o sol, porque o que sempre houve sob o sol é a mudança. Só que a mudança hoje se dá num ritmo que, devido à mediação técnica, pode alcançar um limiar, alcançar um valor que antes não podia acontecer. E, ao contrário, de épocas em que o conhecimento se capilarizava lentamente, hoje o conhecimento explode incessantemente. Então, esse mundo que nós vivemos, esse mundo acelerado, ele traz uma diferença essencial ao nosso estar concreto no mundo, nosso estar pessoal no mundo. Nós estamos o tempo todo submetidos a uma sinalização saturante, ou seja, nosso limiar de decomposição, de decodificação inconsciente, subconsciente, né? Eu recebo um sinal e o que isso quer dizer? Nosso subconsciente está o tempo todo trabalhando para dizer, esse sinal é importante, ele é vital. Não, isso eu posso descartar, eu tenho que decodificar. Então, não é à toa que nós chegamos em casa todos os dias esgotados, porque o nosso sistema de decodificação de sinais está operando maximalmente, sem parar, o tempo todo, desde que a gente acordou. Isso quer dizer que o nosso modo herdado dos nossos ancestrais do Pleistoceno, muito bom para correr em savana atrás de antílope e fugir de leão, muito bom para isso. Ele está tendo que operar agora numa outra situação, num outro contexto, num outro regime, sob outro tipo de pressão, de tal maneira que, muito provavelmente, esse arranjo cognitivo, esse arranjo subjetivo, não é idêntico, não pode ser idêntico. Né? Não sei se vocês sabem, a maior parte das crianças citadinas urbanas do mundo hoje nunca viu mais de 3 estrelas. O céu estrelado foi perdido? Não é mais uma experiência constitutiva do seu estar no mundo? Como sempre foi, gerações de humanos. Não é mais. Quando eu era criança, eu tinha meu irmão 4 anos mais velho, a gente gostava de lutar espada. Pega a tampa da lata de lixo, pega o cabo de vassoura e você é o cavaleiro lá do rei Arthur que vai combater o adversário. Né? Então, a Susan Greenfield, ela chama isso de função fabuladora. Esse exercício da imaginação pelo qual você se reveste de caracteres imaginários, você desempenha uma certa ação. É essencial para você determinar o que é real e o que não é real. Esse exercício da função fabuladora, durante gerações, foi decisivo na constituição da sociedade humana média, normal. Hoje, diz a Susan, nós estamos trocando essa função por uma função completamente diferente, que é a função perceptiva, de você olhar para a tela. Porque na tela tem todas as histórias possíveis que você puder imaginar. Você não imagina mais, você vê. Você troca a função. É de se esperar que essa geração, embebida nas telas dos games, tenha um tipo de constituição cognitiva distinto da que era dos nossos ancestrais do Pleistoceno. Porque a função não é mais a mesma, não é mais exercida da mesma maneira. As formas de constituição de identidade, as formas de constituição do indivíduo, né? Como é que o indivíduo reconhece a si mesmo, reconhece sua posição na sociedade, reconhece a posição da sociedade em relação ao mundo, em relação a tudo mais. Sempre foram operadas a partir do que se chama imagens de mundo.
Imagens de mundo são essas constelações de ideias que as sociedades usam para exatamente fundamentar esse tipo de experiência. Como é que é o mundo? Né? O mundo é o fora, aqui é o dentro, aqui é o centro. Então, centro e borda é uma imagem constitutiva de toda a sociedade. Aqui a sociedade é o centro e é o fora, para lá é o fora. Esse tipo de organização é constitutivo da experiência comunal e que vai constituir, por sua vez, eu sou um membro dessa coletividade, sou filho de, sou primo de, sou rival de. Mas hoje, essas imagens de mundo estão sendo recobertas, substituídas pela velocidade e pela multiplicação das imagens banais. O que são imagens banais? São imagens que não correspondem a uma história tradicional, a uma história constitutiva que visa a produzir um certo aspecto, uma certa capacidade de um cidadão, de um membro daquela coletividade. Grande maioria das histórias que nós estamos submetidos nos colocam exclusivamente na posição unidimensional de consumidor. Esta carência de histórias com significado talvez seja um dos grandes sintomas da depressão e da ansiedade, da angústia, que hoje graçam, né? As pessoas não veem sentido na vida. Não é uma moléstia, um sintoma da nossa cultura? Quando a vida talvez nunca tenha sido tão rica, porque ela nunca foi tão complicada. Complicar, dobrar junto, criar mais dimensão, novas possibilidades de ação. Nunca houve um momento como esse, tão enriquecido, tão potencialmente rico de consequências, nefastas ou magníficas. Não é isso que está em questão, né? Não está determinado, mas está por fazer. Então, a questão da educação é uma questão absolutamente decisiva, politicamente, eticamente, culturalmente, de todas as formas que a gente puder imaginar. Não há nada mais importante no planeta Terra hoje, e não vou nem falar do Brasil, porque esse caso é mais agudo ainda, do que a educação. A educação é o meio, a ferramenta, a tecnologia de produzir gente. Sem educação, o que é produzido é uma gente incompleta, mutilada, mirrada, que não floresceu, não florescerá, como deve ser. É a marca mais radical da profunda e abissal desigualdade intolerável do nosso mundo hoje. Se há um sintoma que a nossa civilização periclita, é o fato de a educação não ser universalmente a principal, a mais importante, a mais dedicada atividade de todos os governos e todas as sociedades e todas as comunidades. Que isso não seja assim é, de fato, algo que um analista marciano vai dizer, pô, mas vocês, hein, o mais importante, o futuro, a ponte que vai ligar o ontem com o amanhã, que é a educação, especialmente dos jovens, vocês não valorizam, não dão valor, ficam preocupados com ações na Bolsa. Tem uma sentença de Jorge Luiz Borges, e ele conta que no Egito, ao pé das pirâmides, ele tomou um punhado de areia nas mãos, caminhou alguns passos, despejou a areia um pouco mais à frente e disse para ele mesmo, estou modificando o Saara. A uns 300 ou 400 metros da pirâmide, me inclinei, peguei um punhado de areia, deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa, estou modificando o Saara. O ato era insignificante, mas as palavras, nada engenhosas, eram justas e pensei que fora necessária toda a minha vida para que eu pudesse pronunciá-las. A memória daquele momento é uma das mais significativas da minha estadia no Egito. Os nossos gestos são capazes de modificar os Saaras do mundo. Talvez o coração de tudo que eu quis dizer para vocês se resuma na afirmação incondicional do valor do conhecimento, da liberdade, da tolerância, da alegria e, sobretudo, da ação da educação. Então, eu vou me sentir profundamente agradecido se vocês levarem um pouquinho disso por vocês. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Ao invés da multiplicidade incomensurável do que repete sendo único, agora eu tenho meramente a binariedade do dois. Eu e o mundo. Eu e o outro. Mais ainda, vou começar a julgar a relação que eu vou ter
com o outro. Algumas relações eu vou chamar de ilusórias ou enganosas, algumas relações eu vou chamar de verídicas. Vou estabelecer a regra pelo qual vou distinguir essas situações. Vou inventar a verdade. A invenção decisiva do Ocidente, né?